você precisa ter uma boa educação e formação científica até para conseguir alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Educação de qualidade é uma parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, objetivo 4, né? E quando a gente reflete sobre isso, nós vemos que a educação é um pilar, né? Ela é uma base para atingir praticamente todos os outros objetivos. A educação é fundamental, que é somente através da educação que nós vamos conseguir fazer com que as crianças, os jovens, os indivíduos todos, a sociedade como toda, tenha uma formação e passe a ter uma visão crítica sobre as coisas. A educação, ela é esse pilar absolutamente fundamental. Quando a gente fala em educação científica, a gente está pensando em reforçar ou qualificar o estudo de ciências na educação básica, ou seja, desde o ensino fundamental, depois do ensino médio. Porque a gente vê que, se nós formos começar a trabalhar ciência, os conceitos científicos apenas na universidade, teremos perdido muito tempo. A importância de iniciar lá no ensino básico, lá com as crianças, eu pensar nas futuras gerações, né? Eu tenho que resgatar isso, eu tenho que resgatar a paixão pela ciência, a paixão pela educação, e passa por valorizar, né, esses indivíduos, valorizar essa formação. A compreensão fundamental que a gente tem que ter é que o processo educacional ele é sistêmico. Não existe pós-graduação se não existir uma boa educação básica. Eu acho importante essa iniciativa de reforçar o aspecto da educação básica e da educação científica, não é? Desde os primeiros anos, né, da educação formal, para que eu possa, então, ter aí um cidadão capaz de pensar de forma crítica e autônoma e capaz de interagir e trabalhar politicamente e tentar conservar o planeta. Você precisa construir um processo educacional em que você faça você auxilie nos processos de redução da desigualdade. Como é que eu vejo isso? Como é que você consegue enxergar o outro, enxergar o diferente de você? É convivendo. Quando você tem um sistema educacional, e aí isso eu estou falando geral, desde a escola infantil até o ensino superior. Quando você tem um sistema educacional que separa as pessoas, porque alguns podem pagar e os outros não merecem nada e vão estudar perto de como tem escolas aqui na região do Rio de Janeiro, perto de, por exemplo, lixões, etc. Quando você tem essas diferenças, você faz com que a população forme bolhas. E ao formar bolhas, você não consegue desenvolver uma habilidade, a competência de enxergar o outro, o diferente. Então, a defesa de um sistema educacional que faça com que os diferentes se encontrem e convivam, para mim é um ponto de honra. A educação tem que ser pública, gratuita, laica, de qualidade e democrática nesse sentido, de incluir todo mundo. Eu acho que uma das coisas que realmente é cativante é você começar a fazer esse trabalho desde lá da formação básica, desde o início, que eu sempre falo, né? Eu tenho que inserir as crianças. Eu não vou transformar todos em cientistas, longe disso, mas transformar em essas pessoas que não vão seguir, né, a academia, mas que vão seguir os outros setores,
que sejam pessoas que consigam fazer uma análise, que consigam se inserir no processo, avaliando as coisas de uma forma crítica, de uma forma boa para eles, os indivíduos não serem, de certa forma, engolidos pelo sistema, manipulados por outros indivíduos. Sabe, hoje que muitas pessoas foram críticas e falaram mal das vacinas sem entender as vacinas, né? Baseadas em informações falsas, né? A história do chip na vacina, a história que a vacina ia causar doenças XYZ e que as pessoas iam ficar mais doentes do que a Covid, né? A ideia de que a vacina poderia ser fatal, inclusive, né? Então, tudo isso foi respondido pelos cientistas. Em todos esses níveis, em algum momento, antes, nós vimos pessoas defendendo, questionando se a Terra é redonda, né? E pessoas que andam de avião. Então, quem anda de avião sabe que a Terra é redonda, né? Bom, então, assim, por que isso? Justamente para questionar um saber bem estabelecido para defender os seus próprios interesses. O que a educação pode fazer para isso? Bom, primeiro, preparar as pessoas para terem capacidade de ler, entender novos conceitos, entender, por exemplo, o princípio de ação das vacinas e que as vacinas fazem bem. Eu acho que a ciência, de uma forma intrínseca dela mesma, ela é capaz de fazer isso, porque você simplesmente não aceita tudo, você participa do processo, você tem atividades onde você consegue utilizar, né, os próprios problemas do dia a dia do indivíduo, do cidadão, da criança, do jovem, e transformar isso, através disso, buscar a formação do conhecimento necessário. Então, ele vai se sentir incluído no processo da construção, né, desse conhecimento, que não é uma decoreba única e exclusivamente do que já existe. A visão que você tem que fazer uma educação para todos, que você tem que ter toda a população cientificamente letrada, ou seja, você tem que ensinar ciências para todo mundo, mesmo para aqueles que não têm interesse. E aí, de novo, ciências como um todo, desde linguagem, geografia, história, física, química e biologia, etc. A educação em ciências ela é fundamental, porque a educação em ciências ela obriga, basicamente, que você comece a refletir em cima de evidências e não em cima de opiniões. Fazer com que a sociedade passe a ver a formação do cientista, dos pesquisadores, com outro olhar também, né? Que não é aquele, você está estudando para quê? Isso serve para quê, né? A gente escuta isso dos nossos pais, escutava, e hoje eu vejo com as minhas alunas, né? Tem mães que estão perguntando, mas você está fazendo isso, pesquisando câncer para quê? Quando que isso vai ter uma aplicabilidade, né? Sim, mãe, não é agora, vai ser depois. Em algum momento vai chegar assim, mas você vai ser beneficiado por isso, entende? O imediatismo. A formação do cientista, obviamente, precisa que os laboratórios tenham apoio, né? Precisa de investimento em pesquisa, sobretudo investimento em pesquisa básica, né? Ou seja, aquela pesquisa que visa produzir novo conhecimento, gerar novas teorias, porque é só a partir de novo conhecimento que eu vou poder depois aplicar esse novo conhecimento. A gente tem muitos cientistas de primeira linha, mas a gente, quando começa a olhar, a gente tem uma razão entre os cientistas e a população como um todo muito baixa, comparativamente com outros países que produzem muita ciência. Então, de alguma forma, a gente ter conseguido isso é um sinal de que a gente está se esforçando muito para ter um campo, para ter
uma perspectiva científica boa. A sociedade precisa saber o que o cientista faz e, mais importante do que isso, a sociedade precisa entender a importância da ciência, né? Nós tivemos agora, durante a pandemia, um excelente momento, que eu acho que foi muito bem aproveitado, né, pelas sociedades científicas, pelas academias, não é, de mostrar o valor da ciência, que foi assim, bom, como é que se combate um vírus? Não é? Bom, o que é um vírus? Como é que o vírus entra no organismo? Como é que ele consegue fazer todo aquele estrago que ele fez? Por que tantas pessoas morreram por Covid? Né? Como é que se criou a vacina? Por que não tem um remédio até hoje que trate a Covid? Né? Como tinha para a gripe A, por exemplo. Né? Por que as vacinas são importantes? Eu acho que a gente tá num mundo onde hoje, né, onde a ciência e a tecnologia são fundamentais para o crescimento econômico. Não é importante você viver só de venda de commodities. Você tem que vender conhecimento, você tem que produzir coisas da área técnica, etc. Então, é fundamental o desenvolvimento científico e tecnológico para desenvolvimento econômico. Isso aí não tem discussão. Mas também ele é necessário para que a gente consiga ter uma população que seja mais capaz de influir numa população cientificamente letrada, que entenda coisas, que consiga construir raciocínios, ver evidências, até, por exemplo, para descobrir que um determinado setor, alguma coisa econômica na região em que ele vive está faltando, ou o saneamento básico na sua região, como eu aprendi algumas coisas na aula de ciências, eu posso melhorar a situação de saúde economizando no hospital. Essas coisas só vêm com uma educação científica de qualidade. Indiretamente, todos os outros objetivos dependem da educação. Por quê? Porque uma pessoa educada, uma pessoa que consegue ler o mundo, entender o ambiente ao seu redor, ela pode atuar, não é? No seu entorno e atuar politicamente com vistas ao atingimento dos objetivos do milênio, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável. O grande referencial dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a questão da nossa vida no planeta, né? A ciência já se deu conta, e boa parte da sociedade já se deu conta, que da maneira como nós exploramos o planeta, nós não teremos em algum tempo planeta para as futuras gerações. Então, por isso, toda a questão da poluição, da qualidade da água, das mudanças climáticas, da questão dos oceanos, tudo isso está envolvido nesse bojo, e a educação ela é fundamental para que as pessoas possam entender isso. Para você conseguir alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, você precisa, de alguma forma, envolver a população como um todo. Não adianta um governo dizer que quer envolver, que quer atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. É preciso que uma parte considerável, pelo menos, da população se envolva nesse objetivo. Os grandes desafios hoje são o que eu consideraria os objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? Eu tenho que tentar deixar o planeta um pouco melhor do que eu recebi, né? E nós estamos trilhando o caminho exatamente contrário. Então eu acho que falta essa conscientização, falta que isso seja trabalhado. A questão econômica, ela tem que ser encarada da maneira que deve ser. A gente gasta muito pouco em educação e a gente fica tem que dar alimentação para os alunos e tem que construir um ambiente agregador. Tem que fazer uma mudança nas escolas. A economia é super importante, né, na gestão do país, né? Mas eu acho que a educação é tão importante quanto a economia. O que um gestor faz? Né? Um gestor prioriza ações, né? E na minha maneira de ver, a educação tem que ser prioridade.
né? Eu acho que a educação recebeu muito apoio em governos passados, bastante apoio, né? E avançou. O que aconteceu? Recentemente, o apoio ele foi desvirtuado e a educação piorou muito. Não basta ter bom professor numa escola. A gente precisa que as escolas deem para os professores, para os gestores, para os diretores, possibilidade de uma educação integral. A escola tem que ter biblioteca, a escola tem que ter laboratório de ciências e artes, a escola tem que ter cadeiras adequadas, a escola tem que ter beleza, por incrível que pareça, beleza do ponto de vista de você se sentir bem lá dentro, acolhido. Não precisa ser milionária, não precisa ser rica, ela tem que ter espaços para esporte, ela tem que ser bem cuidada e atraente para ela se constituir um espaço onde as pessoas querem estar, se sentem bem. As discussões sobre educação acabaram sendo educações sobre pautas conservadoras. Ninguém discutiu como melhorar a educação, né? Se discutia se a criança vai ser educada em casa ou não, o direito dos pais educarem as crianças em casa. Vamos fazer escolas cívico-militares, eu acho que para ensinar todo mundo disciplina e tal. Então, assim, essa não é a pauta da educação, né? A pauta da educação é como fazer a educação de qualidade chegar em todos os recantos do Brasil, porque a educação, o ensino fundamental, ele é obrigação das prefeituras, são 5.000 e tantos municípios no Brasil, todos têm a mesma condição de oferecer uma educação de qualidade? Claro que não. Então, como é que a gente faz isso ser democrático, né? Como é que nós vamos trabalhar para melhorar a educação em todos os recantos do país? Isso não se discutiu. Então, agora é o momento de retomar. Então, acho que esse é um dos grandes problemas da educação brasileira, né? Ela acaba evoluindo em soluço, né? Então, tem lá um apoio, é um soluço. Então, a coisa anda um pouquinho, depois para, né? Bom, tem épocas que é caranguejo, 2 passos para frente e 1 para trás. Acho que a gente deu alguns passos para trás agora, nos últimos anos, e espero que a gente consiga recuperar esses passos para trás e dar alguns passos para frente também. Eu acho que a gente faz muita coisa. Eu acho que a gente também tem muitas outras coisas para fazer, né? E no meu ponto de vista, o que mais falta nesse sistema todo é um planejamento que perpassa os governos. Um planejamento para a ciência, para a educação a médio, curto e longo prazo. E que se tem uma política de Estado, não uma política de governo, mas sim de Estado, e que eu consiga produzir, né, trabalhar a educação e a ciência voltado também para os problemas que a gente tem. Eu vejo como, nesse momento, inclusive, do desenvolvimento econômico mundial, eu vejo como a educação científica a diferença que vai fazer um país crescer ou não. É só a gente olhar o que aconteceu com a China, o que aconteceu com a Coreia, do ponto de vista de crescimento econômico versus o que eles fizeram com a educação. Os tigres asiáticos, Coreia e tal. A Coreia era um país muito pouco desenvolvido lá nos anos 60, mais ou menos como o Brasil, né? Com muito menos recursos. E aí, por questão política de investimento, investiram muito em educação, e hoje são uma das grandes potências mundiais, continuam sendo um país pequeno, né? A economia deles não é maior do que a do Brasil, mas tem muito mais, eles têm muito mais recursos e têm um povo muito mais educado e tem um desenvolvimento tecnológico, não é? Que é absolutamente fantástico. Os países nórdicos, a mesma coisa. Todo mundo acha que a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, esses países sempre foram ricos. Não é assim, né? Se desenvolveram com base no investimento anterior forte em educação. O Japão, depois da guerra, ficou arrasado, mas investiu em educação e se reconstruiu. Hoje é uma potência mundial novamente. A gente sabe qual é o modelo de educação no Brasil que daria certo. Quando a gente olha para os resultados do Enem e do PISA, a gente vê que a rede pública federal tem resultados de desempenho de alunos, quer dizer, de ver o que os alunos aprenderam, comparáveis com a boa educação em outros países. Então a gente sabe qual é o modelo que funciona. A educação, acho que ela realmente só vai
funcionar quando ela for considerada prioridade para os governos, né? Mas será que é possível ter educação como prioridade, né? Tem muitos exemplos em outros países, em outros momentos da história, em que a educação foi absolutamente prioritária. É questão política, é prioridade política. E por que no Brasil não tem funcionado dessa maneira? Eu acho que às vezes até o executivo pode ter boas ideias e tomar iniciativas, não é? No Brasil, recentemente, a expansão das universidades federais, o REUNE, né? A questão das cotas, né? Pela inclusão. Então, se foram boas ideias que foram levadas à frente, porque houve apoio político no Congresso, né? Então, assim, as prioridades do Brasil, elas são definidas por aquelas pessoas em quem nós votamos. Não há discussão no mundo em que a gente vive, se a população não tiver uma educação científica minimamente razoável, a gente não consegue transformar o Brasil num país que tenha condições de tirar a população da pobreza e fazer a vida de todo mundo ser uma vida melhor. A gente sabe, isso está mais do que provado, está consolidado, que sem ter uma boa formação básica, a gente não avança, não consegue desenvolver o novo conhecimento, não consegue ter inovação nesse processo, que é através dessa inovação que nós vamos conseguir ter uma maior inserção da sociedade, uma maior resolução dos problemas, fazer com que a sociedade seja mais justa, eu tenha desenvolvimento econômico que seja acessível a todos e não somente a alguns grupos. Um grande desafio para as sociedades representativas da ciência, né, para as academias, e é dessa maneira que eu entendo esse trabalho que a ciência hoje faz, né, que a SBPC faz, no sentido de trazer o aspecto político necessário, fundamental, não é, para que a gente possa avançar em termos de uma educação básica de qualidade para todos, ciência básica de qualidade para todos, porque isso sim vai impactar na nossa sustentabilidade e no atingimento, né, da nossa Agenda 2030, para que a gente possa ter um país melhor.